Você tem dificuldade em pronunciar e acentuar bem as palavras? Então precisa estudar a fonologia. Assista este vídeo até o fim, pois vai ajudar muito para iniciar seus estudos em português. Seja bem-vindo ao canal Português Digital. Este canal foi criado para ajudar você a aprender português definitivamente. Eu sou a professora Tereza Cristina e no vídeo de hoje nosso assunto é a fonologia, que é o estudo dos sons, ou seja, dos fonemas. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Tenho certeza de que vai gostar muito. Pois bem, fonologia, como eu já falei, é o estudo dos sons ou fonemas. E se você assistiu ao vídeo em que eu falo sobre como aprender português, desde o início, viu que, em primeiro lugar, você deve estudar a fonologia, pois é nessa parte da gramática que se aprende a pronunciar bem as palavras e, consequentemente, a proceder à separação das sílabas, a distinguir a posição da sílaba tônica e, por meio desse conhecimento, a acentuar as palavras. Quando você começou a estudar português lá no ensino infantil, começou a separar as palavras em sílabas, não é? E deve ter aprendido que cada sílaba é uma emissão de som que ocorre por um impulso expiratório. Ela pode ser constituída por uma vogal ou ser centrada em uma vogal. É bom lembrar que na língua portuguesa não existe sílaba sem vogal. Existe sílaba sem consoante, mas sem vogal jamais. Bem, quando separamos uma palavra em sílabas, vemos o número de impulsos expiratórios. Por isso, há palavras monossílabas, com apenas uma sílaba, como em nós, pó, pá, com duas sílabas, como em caju, ele, com três sílabas, como escola, amigo, com 4 ou mais sílabas também, como ocorre em professora, consoante. E para começar, você tem que saber que quando se fala em sílaba, deve-se pensar em tonicidade, pois há aquelas sílabas que são pronunciadas com força, com tônus, e as que são bem fraquinhas na pronúncia. A sílaba tônica é aquela que é pronunciada com mais força na palavra. Por exemplo, quando se fala café e se faz a separação silábica café, a sílaba emitida com mais força é a última, fé. Então essa é a sílaba tônica. Professor, isso é muito fácil, eu sei. Mas o importante é saber que, de acordo com a posição da sílaba tônica, é que se vai aprender as regras de acentuação. O problema é que muitas pessoas pronunciam as palavras erroneamente e, por isso, quando vão escrever, acentuam errado as palavras. Vamos continuar. Além da sílaba tônica, existem as sílabas átonas, aquelas pronunciadas de forma mais fraca na palavra. Na palavra café, temos a sílaba tônica fé e a sílaba átona, cá, que é chamada de átona porque é a mais fraquinha na hora da pronúncia. Ainda tem mais um tipo de sílaba, a sílaba subtônica. É aquela que só aparece nas palavras derivadas e que era tônica na palavra primitiva. Ficou confuso, né? Eu explico. A palavra café é a palavra primitiva, ou seja, que dá origem a outras palavras. E quando eu falo cafezinho, a sílaba tônica mudou de fé para zi e, consequentemente, mudou de lugar, pois antes era a última, fé, e passou a ser a penúltima, zi. Mas você deve ter notado que eu ainda pronuncio a sílaba fé com certa força, quando eu falo cafezinho. Pois é, a sílaba tônica não é esquecida por completo e passa a ser chamada de sílaba subtônica. Ela era mais forte na palavra que deu origem a cafezinho. E as outras sílabas, as pronunciadas de forma mais fraca, são as átonas. Por isso, em cafezinho, temos a sílaba tônica zi, a sílaba subtônica fé e duas sílabas átonas, cá e nho. Cada palavra na língua portuguesa só possui uma sílaba tônica e as regras de acentuação dependem da posição dessa sílaba tônica.
Por isso, se a pessoa não souber pronunciar a palavra adequadamente, ela não vai saber acentuar. Viu como é importante? Mas ainda não acabou. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras se classificam em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas, quando a tonicidade estiver na última sílaba, como é o caso da palavra café, que eu já indiquei aqui. Assim como da palavra caju, em que a sílaba tônica é o ju. Também são oxítonas as palavras nobel, ruim, recém. Note que há oxítonas acentuadas e oxítonas não acentuadas. Isso dependerá da regra de acentuação. Também temos as palavras paroxítonas, aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima, como em cadeira, em que a sílaba tônica é dei. E a palavra rubrica, em que a sílaba tônica é bri. Por isso é errado pronunciar rúbrica, como muitas pessoas falam por aí. Também temos as palavras proparoxítonas, cuja sílaba tônica é a antepenúltima, como ocorre em máximo, pêssego, único. É importante saber que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas e que na língua portuguesa só podemos ter acento em uma palavra até a antepenúltima sílaba. Por isso, se você vir uma palavra com mais de 4 sílabas, em que o acento venha na primeira sílaba, já sabe que está errada. Por exemplo, quando eu escrevo pêssego, temos 3 sílabas, pêssego. E como a sílaba tônica é a antepenúltima, ela é uma palavra proparoxítona e tem de ser acentuada. Mas quando eu escrevo no diminutivo pesseguinho, a sílaba tônica passou a ser o gui, pois é a mais forte. E jamais eu poderia colocar acento na primeira sílaba, P, que apesar de ser uma sílaba subtônica, pois era tônica lá na palavra pêssego e deu origem a pesseguinho, está antes da antepenúltima sílaba, por isso não pode ser acentuada. O que eu vejo muito é as pessoas colocarem os acentos nos lugares incorretos. Acham que só porque café tem acento, todas as palavras que derivam de café também serão acentuadas na sílaba fé. E não é isso que ocorre. A acentuação dependerá de regras específicas para cada classificação das palavras, de acordo com a posição da sílaba tônica. Essa nomenclatura vem do grego. Oxítona significa que o tônus, a força, está na última sílaba, ox. Paroxítona indica que a força está na sílaba que é próxima à última, ou seja, na paro, que é próxima a ox, paroxítona. E nas proparoxítonas, a palavra já diz tudo. A sílaba tônica está na antepenúltima sílaba, ou seja, pró, antes, do paro, que é perto, da última. Então, é aquela que vem acentuada, né, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Tudo que eu falei hoje parece ser difícil à primeira vista, não é? Mas é por isso que precisamos pronunciar bem as palavras, para saber depois acentuá-las da forma adequada. Em breve, eu publicarei um vídeo sobre acentuação e sobre o novo acordo ortográfico. E você verá como é importante ter esse conhecimento, saber separar as sílabas. Este é apenas o início. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha aqui para mim, faça um comentário aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. E se tiver ainda alguma dúvida, lá no meu blog Português Digital, vai ter um texto explicando direitinho tudo isso que eu falei aqui. Acessa lá que você vai gostar. Um beijinho e até o próximo vídeo.